Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é A Virtude da Simplicidade. Lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal e também compartilhar esse episódio ao maior número de pessoas, de maneira que todos possam conhecer os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. O tema de hoje é sobre simplicidade. A gente extraiu o ensinamento do livro O Renascimento de Buda e aqui comigo está a Sayuri. Olá Gabriel, olá a todos, meu nome é Sayuri, eu sou membro aqui da Rap Science e sejam todos bem-vindos ao mesmo episódio. Obrigado, Sá. De nada. Bom, a gente resolveu falar sobre simplicidade, né? Porque numa sociedade cada vez mais competitiva, cada vez mais materialista, cada vez mais consumista, é importante resgatar os valores da simplicidade. A simplicidade é um dos elementos mais bonitos, eu acho, no ser humano, enquanto vive na Terra. Tanto que a gente sempre brinca falar do estoicismo, de ser estoico, mas a simplicidade realmente é um valor que está sendo perdido hoje e há muita beleza e muita sabedoria dentro da simplicidade. No livro Renascimento de Buda, o Mestre Hokawa fala bastante sobre isso. E é por isso que a gente extraiu desse livro o tema de hoje. A gente vai entrar para o primeiro tópico, que é: não tenha medo de ser uma pessoa comum. Se alguma vez se sentirem perdidos na vida, perguntem-se se seus problemas e preocupações não estão sendo causados simplesmente pela pressa. Perguntem-se se não é na realidade a pressa que está trazendo confusão. E se não é ela a origem do problema. Nessas situações, respirem fundo e perguntem a si mesmos: por que estou tão apressado? Por que me afobar? Por que estou tão ansioso? Ao ponderar essas questões, perceberão que não há razão para tanto. Qual é a sua missão na vida? Quais são os seus objetivos na vida? Quando pensarem nessas questões, compreenderão que não vieram à Terra para atravessar correndo pela vida. Todo o sabor da vida irá desaparecer se vocês passarem correndo por ela. Na realidade, mesmo que as pessoas sejam capazes de alcançar o topo de uma montanha em 1 segundo, isto não é tão importante. Não tenham medo de levar uma vida simples. Não tenham medo de levar uma vida comum. O mestre fala sobre vários assuntos dentro desse... O livro Renascimento de Buda, ele é um poema. Eles são várias... Em forma de poema, em forma de versos. É bastante interessante. E, bom, vamos falar sobre, acho que, 2 pontos principais dessas estrofes. O primeiro é sobre a pressa. Hoje, tudo tem que ser instantâneo. Comida é instantânea, passar nas provas é instantâneo, resultado no trabalho é instantâneo. Mas existem coisas na nossa vida que não tem como ser instantâneo. E não adianta ter pressa. É verdade. Eu acho que realmente tem uma parte que faz uma pergunta que é isso, porque às vezes se a gente para pra perguntar onde a gente tá indo com tanta pressa, às vezes nem a gente sabe responder, tipo, por que a gente tá correndo tanto? Onde que a gente acha que quer chegar correndo desse jeito? Às vezes parece que realmente é como se fosse uma corrida, assim, né? Você tem que chegar aqui em tanto tempo, senão tá errado. Então acho que é bem isso mesmo. Aliás, esse trecho é bem interessante, né? Sim. Porque essa busca louca por resultado, quando você chega nesse resultado, o que você sente? Vazio. Porque se a gente não se desenvolve na questão da alma, se a sua alma não cresce para atingir um resultado, você não teve um desenvolvimento verdadeiro. Ou seja, existem elementos na nossa vida, ou desafios na nossa vida, que eles vão levar tempo. Não quer dizer que a gente vai ser preguiçoso no trabalho, não quer dizer que a gente vai parar de estudar, vai parar de trabalhar, não é isso. Mas é saber que não adianta ter pressa. E a pressa, na verdade, ela é um tipo de veneno. Porque você vai ficando apressado, você vai se consumindo. E chega no fim das contas, você não consegue fazer nada. É a pergunta que você fez. Tá, você tá com pressa, mas pra onde você tá indo? O que você tá fazendo, afinal de contas? Pra onde você vai com essa pressa toda? Eu acho que às vezes a gente confunde isso de... Como fala? Rapidez, achar que
que as coisas têm que ser desse jeito, né? E eu acho que, por exemplo, às vezes a gente aprende muito com a natureza que tudo tem um tempo, né? Porque na natureza, igual você sempre fala, às vezes, tipo, que não adianta a gente tentar apressar alguns processos que não vai adiantar nada, porque tudo tem um tempo certo pra acontecer. Então eu acho que às vezes a gente vive num mundo muito acelerado e a gente passa a achar que acho que velocidade, que rapidez é uma coisa que é sempre. Mas não é em todo caso que ter rapidez é bom, né? Outro dia eu vi era uma palestra e o palestrante falava isso, que assim, por exemplo, você vai numa consulta, você quer rapidez para ser atendido. Mas você não quer que a consulta, rapidez na consulta, porque você não quer que o médico te atenda rápido para você ir embora, você quer ser ouvido. Então, assim, a gente tem que saber quando é importante ter velocidade e rapidez e quando realmente a gente parece que tá correndo por correr, né? Exatamente. Uma analogia que eu sempre uso é da recuperação de lesão. Por exemplo, você quebra um osso. Vai levar pelo menos 6 meses de repouso, 1 ano, para você recuperar, para o osso colar de novo. Não adianta você querer que seja em 1 mês. O corpo humano ele foi feito dessa maneira. Ele vai demorar o tempo que ele precisar. Assim como o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento no trabalho, ele leva tempo. Vê na escola, você leva 2 décadas para você estudar, para você aprender. Leva tempo. E se a gente não consegue respeitar esse tempo, a gente não consegue fazer nada na nossa vida. Não consegue ter crescimento espiritual dentro da nossa vida. Isso é algo bastante importante. Não ter medo de ser comum. Uma pessoa comum, ela leva tempo para conseguir alguma coisa. Não é rápido, não é instantâneo. Só que isso é bom ser comum nesse sentido, porque pelo menos você tá fazendo o que você tem que fazer no tempo que você acha certo e você tá crescendo ao longo do processo. Esse é o ponto-chave que a gente quer chegar. É o crescimento que você vai ter ao longo do processo de você querer obter algo na sua vida. Uhum. E eu acho que, por exemplo, tem aquela frase que fala devagar se vai longe, eu acho que fala muito disso, né, de constância, de você manter um ritmo, e às vezes parece assim, igual a gente leu aqui, né, fala da vida comum, parece que é uma vida como uma vida sem graça, né, mas não queria ser comum, mas acho que o comum que a gente tá falando aqui é disso, né, de ter no dia a dia esses aprendizados, né, eu acho que é esse sentido que a gente tá falando, e como você falou no começo, da simplicidade, né, eu acho que é porque quando a gente fala em simplicidade, a gente volta muito às coisas que são essenciais, né, e eu acho que no mundo que tem, igual a gente falou, tanto a gente tem incentivo para consumir cada vez mais rápido, voltar para as coisas, assim, parece que o que é essencial, o que é importante mesmo, às vezes fica meio que perdido no meio de muita coisa. Então acho que voltar para pensar em simplicidade é voltar para essas origens, né, como que a gente leu, né, qual é a sua missão, qual é o seu objetivo. Então acho que essa vida simples tem muito disso, né, do essencial, né. Uhum. E descobrir o essencial é muito difícil. Você tem que eliminar muita coisa para você chegar no essencial. Na verdade, uma vida simples é algo extremamente difícil de se conseguir. O fácil é você ter uma vida conturbada, ou uma vida desorganizada, uma vida apressada. Agora, uma vida simples, uma vida organizada, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, é muito difícil. Você tem que ter muita sabedoria, muita capacidade de decisão e de descarte, de eliminação para você ter uma vida simples. Eu acho que é ver, assim, beleza nesse cotidiano, né? Ver o quanto a gente pode aprender em um dia, né? Que a gente fala. Quanto que a gente pode se desenvolver em um dia. Eu acho que é dar essa importância, né? Pra esses momentos. Porque aqui o mestre até fala, né? Que se você passar correndo pela vida, o sabor da vida irá desaparecer. Porque realmente, a gente não veio aqui pra passar correndo. Acho que veio pra viver cada dia e melhorar o quanto a gente puder dentro desse um dia, né? Exatamente. E tratar cada dia com a importância que ele deve ter. Às vezes a gente trata com mais importância as preocupações que a gente tem em relação ao futuro. Ou os traumas que a gente tem no passado. A gente acaba dando mais importância a isso do que o hoje, que é a única coisa que a gente tem. Ou a pressa. Tudo rápido, tudo na hora, tudo do jeito que a gente quer. Tem que saber respeitar o ritmo. O ritmo da vida, o ritmo do universo, o ritmo de Deus. Deus, ele trabalha em ritmo. Existe um ritmo divino. Não adianta ir
E o ritmo de Deus, de Alcântara, é o ritmo certo. O que a gente tem que fazer é se sintonizar com esse ritmo. Não querer... Porque mesmo se você vai mais devagar, mais rápido, você tá errado. Você tem que estar na sintonia dele. Ele é o ritmo certo. Igual você comentou da natureza. A gente queria que uma árvore crescesse em um dia. Muito melhor, né? Você coloca semente, rega, em um dia você tem lá. Só que ela vai levar meses para crescer. Por quê? Porque é assim. Deus fez desse jeito. Acabou. O ser humano, ele leva 20, 30 anos para ficar independente dos pais. Isso foi uma coisa que antes de eu conhecer a Rap Science, eu nunca entendia. Por que não cresce logo? Nasce, já passou tempo, já... 2 anos? Tchau, velho. 2 anos você já tá com 1,80m e tchau, velho. Já sabe fazer as coisas, vai embora. Mas não. Dentro do processo de crescimento humano, você vai encontrar felicidade nesse período de tempo. O ser humano, ele vive 80, 90, 100 anos. Tem que respeitar isso. A pressa, ela é diferente. É diferente você... Tem os dois extremos, que é a preguiça e a pressa. A gente não quer chegar em nenhum dos dois. Você quer trabalhar, ser produtivo, ter resultado, porém com calma. E a pressa, ela tira a sua capacidade de fazer um bom trabalho hoje. Esse que é o problema. Assim como o medo, a preocupação, a angústia, elas tiram a sua energia mental para você focar no que é importante. E a pressa também. Você perde qualidade. Sim. E eu acho também quando a gente fala assim de ter uma vida comum, é porque muitas vezes a gente acha que para ter uma vida que tem importância, uma vida valiosa, a gente tem que, por exemplo, fazer uma grande realização, tem que ser uma pessoa famosa, uma pessoa tipo mundialmente reconhecida. E eu acho que a gente tem que entender que a nossa vida tem muito valor, né? Que cada vida é uma vida especial, assim, né? Então, assim, que Deus criou cada pessoa individualmente, tipo assim, criou todo mundo uma pessoa diferente da outra. Então, assim, todo mundo tem o seu valor. E que às vezes a gente não fez grandes descobertas ou não é super reconhecido mundialmente, mas assim, e as pessoas que a gente tá perto, que a gente fez por elas, sabe? E às vezes os atos que a gente fez, assim, na nossa vida, que às vezes só a gente sabe o que a gente fez, tem muito valor também, né? Então a gente não pode achar que só é válido, tipo, grandes coisas, né? Tipo, grandes descobertas. Acho que nesse sentido a gente tá falando dessa vida comum. Sim. Acho que toda vida tem valor, né? Exatamente. E não tem que comparar uma vida com a outra. Cada vida, a sua própria vida de cada um, famoso ou não, anônimo ou não interessa. Cada vida ela é importante. Toda vida é importante. Esse é o ponto-chave. Na palestra A Força que Propaga Amor, que é a última palestra do livro As Leis de Bronze, o mestre fala, anjos anônimos são bem-vindos. Anônimo não tem problema. Mesmo que ninguém saiba quem você é, quem você foi, você não seja famoso, ninguém te reconheça, faça o que você ache, o que você considera certo, faça o seu melhor com aquilo que você tem. E viva dessa maneira. Essa parte de você ter uma rotina, você ter uma vida comum, é importante. E tem que ter coragem para viver dessa maneira. Para você se sentir satisfeito e feliz com uma vida comum, mostra que você tem muita sabedoria. O Martin Luther King tem um discurso dele, que ele fala assim, não importa a sua profissão, faça o seu melhor. Aí ele fala assim, por exemplo, se a sua profissão é varrer ruas, varra as ruas, varra as ruas, igual o Beethoven compunha música, com a mesma intensidade. O melhor jeito que você puder. Se você dá aula, dê a melhor aula que você puder. Não interessa faz o seu melhor. É o que você tem ali. Então faça o seu melhor. E aí assim, tem o William Douglas, que eu sempre comento, que é o escritor do livro Como Passar em Provas e Concursos. E tinha uma época que ele dava aula, só que ele não dava aula numa faculdade renomada. Era uma faculdade que não era muito conhecida e o salário também não era muito bom. Mas ele fez um comentário interessante que ele falou assim, não importa onde eu dou aula, eu dou a melhor aula que eu posso. Ele falou, não me interessa se a faculdade é renomada, se meu salário é alto ou não. Eu vou dar a minha melhor aula. Se tem 10 alunos, se tem 1, a aula que eu vou dar é a melhor que eu posso. É isso.
Eu acho que sim, porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando, por exemplo, às vezes você não tá no emprego que você considera o ideal. Isso é. Aí você pensa assim, então eu vou trabalhar o tanto que é o que, tipo, porque eu ganho nesse emprego. Só que é um pensamento, assim, muito equivocado, né? Porque eu acho que, assim, você achar que quando for no ideal você vai fazer o seu melhor, se você não faz tipo, se você não faz no pequeno, você não faz no grande. Sim. Eu acho que essa que é a questão. Então, fazer o melhor que você pode hoje, com o que você... Não importa o que seja, né? Sim, com aquilo que você tem. E tem muito isso de... mas eu não tô no emprego dos meus sonhos, eu não faço o que eu amo. Quantas pessoas estão... Vamos ser realistas. Quantos % das pessoas fazem o que amam? Sim. Isso é coisa de televisão. Mesmo que você faça o que você ama, vai ter muita coisa que você não gosta. Não vai ser 100% do tempo, você, tipo... Não é. Ou seja, encontrar felicidade no que você tem e ter orgulho de ser comum. Não sentir vergonha nenhuma. Você ser comum e ser feliz com uma vida comum exige muita sabedoria, muito esforço. E pelos valores espirituais, o que importa é você ter uma vida correta, fazer boas ações, buscar o correto coração, como a gente chama na Rap Science, ou buscar construir o reino de Deus dentro de você com aquilo que você tem. É o que os japoneses falam, Taru Koto Shiru, que é conhecer, ser satisfeito com o que você tem, ou saber o que você tem já, e fazer o seu melhor, independente se você é famoso, não é, extraordinário ou não. Ser feliz dessa maneira. A gente vai agora para o segundo tópico, que é a iluminação em uma vida simples. Dentro do seu coração vive um ser violento e nervoso, e por outro lado, também existe em vocês um indivíduo com medo e intimidado por aquele ser violento. Este é o estado mental de todas as pessoas. Mesmo que vocês desejem controlar sua mente, são sempre arrastados pelos seus desejos. A iluminação não é alcançada buscando-se um mundo de coisas extraordinárias. A iluminação não é encontrada por meio de experiências fora do comum. Em vez disso, as oportunidades para a iluminação encontram-se ao longo do dia a dia de uma vida simples. É ali que se encontra o caminho da iluminação. Digo a vocês que a iluminação pode ser encontrada nas pequenas descobertas de cada momento da vida comum. No livro Renascimento de Buda, nesse capítulo, tem a história do gigante e a flauta de bambu. Basicamente a história é a seguinte: tinha um vilarejo e tinha um gigante que ele sempre assustava esse vilarejo. Ele era um gigante, ele ia lá, ele fazia várias atrocidades nesse vilarejo e ninguém conseguia controlar ele, porque ele era muito forte, ele era muito grande, e aí ele destruía as casas, machucava as pessoas, enfim. Aí eles fizeram, os líderes desse vilarejo fizeram uma reunião para ver como eles iam controlar, ou como eles iam conter o ataque desse gigante. Aí algumas pessoas sugeriram arco e flecha, eles viram que não tinha flecha, a pele dele era muito grossa, não entrava flecha. Colocaram uma armadilha, ele não caía na armadilha, também não dava certo. Aí uma garota sugeriu que tocassem o som, o filho dela ele era muito bom de tocar flauta de bambu. Aí ela sugeriu que tocasse essa flauta para que esse gigante ouvisse o som dela e se acalmasse. Porque ela sabia que esse gigante ele foi súdito de um indiano, Ele foi súdito de um indiano. Aí, enfim, aí esse gigante chegou, esse garoto sentou e começou a tocar a flauta de bambu. E no que o gigante ouviu o som, ele se acalmou. Ou seja, dentro de nós existe também esse gigante, que somos nós fora do Dharma, ou nós fora do ensinamento, numa vida profana, numa vida secular, sem nenhum tipo de espiritualidade. Agora, quando você encontra a verdade, você encontra os ensinamentos, é como se a sua mente se sintonizasse de novo com essa vibração e ela se acalmasse. Essa é a analogia do gigante da flauta de bambu. A nossa mente precisa se sintonizar com essas vibrações celestiais. E a simplicidade mora dentro disso também. Isso é felicidade, na verdade. Você não precisa ter nada extraordinário na sua vida para você ser feliz. Só que esse gigante, ele está dentro de cada um também.
Se você não tocar a flauta de bambu, ele vai destruir tudo. Que é o nosso eu falso, como a gente já comentou em outros episódios também. Eu acho que, como você disse, da importância, né, do ensinamento, pra trazer a gente, às vezes, de volta, tipo, igual, né, na história do gigante, adormecer esse gigante, ajudar a gente a controlar. E a gente tava falando desse livro, né, que ele é bem interessante, como eu disse, né, que ele tem os versos, tudo, e eu acho que ele passa muita tranquilidade pra gente, né, acho que a forma como ele é escrito, a mensagem que ele passa, eu acho que dá muita... Como fala? Conforto. Eu acho que é conforto a palavra. Então acho que é isso que a gente tá querendo falar com esse episódio, né? Que muitas vezes na vida a gente se sente perdido, às vezes a gente tem a sensação de que a gente tá meio que correndo assim, como se fosse numa esteira, sabe? Correndo e não tá indo pra lugar nenhum. E eu acho que quando a gente vê, né, o mais falando que da importância dessa vida comum, do quanto a gente pode tirar de aprendizado no dia a dia, em coisas que parecem assim super normais, comuns, eu acho que dá muito conforto pra gente. Exatamente. A gente percebe que a gente não precisa ter mais do que a gente tem pra ser feliz. Você consegue ser feliz hoje com aquilo que você tem. E eu acho que a gente percebe que talvez a felicidade não seja tão inalcançável, né? Porque às vezes a gente coloca ela como uma coisa muito grande, que ainda tá muito longe, e a gente fica achando que, né, que a gente tem que conseguir alcançar isso. E às vezes a gente vê que mora no nosso cotidiano, a gente também acha muita alegria, muita felicidade, né? Exatamente. Basta primeiro reconhecer que a simplicidade, como ele diz, a iluminação está nos pequenos acontecimentos do dia a dia. A conversa que a gente tem com as pessoas, o fato de a gente poder ter um local de trabalho, poder servir as pessoas, enfim, poder ter uma família. E os aprendizados que são derivados dessas situações. Isso é uma vida simples, uma vida com menos. Menos é mais, né? A gente fala isso, né? Sim. E é isso, a questão da simplicidade e não ficar esperando a hora que vai ser feliz. Ou a hora que vai chegar a grande iluminação. Ela vai chegar se você acumular esforços todos os dias e dar valor pro dia a dia. Não ficar achando que vai chegar um dia que você vai ser muito feliz. Não é assim. É verdade. Eu acho que, como você falou assim, a religião, a espiritualidade ajudam muito a gente a reconhecer o que é essencial, né? Porque, exatamente, como a gente falou assim, o que é simples, o que é essencial, mas nem por isso significa que é fácil identificar isso. E eu acho que nisso, religião contribui bastante, né? Acho que ajuda o nosso olhar tipo, como fala? Orientar o nosso olhar pra... Às vezes a gente tá meio perdido no meio de um monte de coisa, né? Então acho que é importante. É questão de valores, princípios. Se a gente não tem determinados princípios de vida, princípio no sentido assim, o que eu vou escolher e o que eu vou descartar. Se a gente não tem esses... É binário. O que você escolhe e o que você descarta. Se você não tem... Principalmente na sociedade que a gente vive hoje, você não consegue viver tranquilo. Se você não sabe jogar fora o que não precisa, não tem como. E a religião te dá essa capacidade de tomada de decisão no que é importante para você e o que não é. Por exemplo, sábado à noite. Pode ser importante para você dormir e ficar descansado ou ficar se divertindo até as 4 da manhã. Vai de cada um daí. Porque você acha que ficar de madrugada até 4, 5 da manhã vai ser uma grande felicidade para você. Aí vai de cada um. É nesse sentido que a religião ajuda a gente, o tipo de pessoa que a gente se relaciona. E aí você vê que você tem muita felicidade no seu cotidiano. Você chega a essa conclusão. Que cada dia nosso é realmente muito importante. Que não precisa ficar esperando o dia que você vai ser feliz. Você pode ser feliz hoje. Basta você querer. Eu tô lembrando que tem um escritor brasileiro, né, que é famoso, tipo Rubem Alves, e ele falava, assim, que ele vê muitos dias, assim, que seriam gloriosos na vida dele, assim, de receber prêmio, sabe, de ser reconhecido, ganhar títulos na universidade. E só que pra ele quando ele pensava nos 5 dias mais felizes da vida dele, eram dias que não eram dias que ele estava esperando alguma coisa, não eram dias de grandes eventos, não era dia que ele recebeu prêmios. Esses 5 dias estavam assim,
em dias que, assim, aparentemente comuns, e lá tava muita felicidade. Então acho que é nesse sentido que a gente tá falando, né, que, lógico, esses títulos, essas coisas são importantes e trazem felicidade pra gente, mas não é só isso que vai trazer felicidade na nossa vida, né? E não precisa esperar isso acontecer pra ser feliz. Sim. A gente vai agora pro terceiro tópico, que é a virtude da simplicidade. Estou dizendo que a perseverança e o sucesso estão conectados pela palavra simplicidade. A perseverança talvez não desempenhe um papel relevante no dia a dia de uma vida extraordinária. No entanto, para se conseguir sucesso numa vida comum, é necessária muita perseverança. É uma tarefa desafiadora e difícil, viver uma vida de forma simples e comum e, ao mesmo tempo, relembrar as cenas celestiais e tê-las como ideais de vida. No entanto, esses esforços incessantes são a chave para progredir eternamente. É muito difícil progredir e se iluminar de maneira repentina. Mesmo que não consigam ler um livro inteiro, procurem ao menos ler uma linha por dia, dando mais um passo em direção ao progresso. Esta é a chave que abrirá o caminho para um futuro brilhante. Imagina fazer um trabalho por um longo período de tempo sem ter nenhum tipo de reconhecimento. Você simplesmente fazer algo silenciosamente por um longo período, sem ninguém saber direito, sem ninguém te reconhecer. Basicamente é isso. Você não buscar nenhum tipo de reconhecimento, sem nenhuma pressa, respeitando o tempo e sabendo o que é o ideal para você. É esse tipo de simplicidade que a gente está falando. E eu acho que também a gente fala em perseverança, em paciência, né? Em tempos assim que a gente falou, tão acelerados, que é resultado tão rápido. Realmente são virtudes assim que estão meio... Como fala? Esquecidas? Acho que às vezes a gente não dá tanta importância, né, pra virtudes assim, né? Porque a gente quer tudo muito imediato, né? E eu acho que aqui fala muito disso, né? De construir as coisas dia por dia. E nesse último trecho, né, que o mestre fala, se você não conseguir ler um livro inteiro, tente ao menos ler uma linha. Que assim, nem todo dia a gente vai estar super motivado, tem dia que a gente dá uma baqueada, assim, mas é assim, continuar indo em frente, mesmo que seja uma linha, não o livro inteiro, mas você tá indo em direção a melhorar, né, de se desenvolver. Exato. Pode parecer, pelo valor do senso comum, errado você fazer algo devagar e sempre. Você já não vai com tudo, já não faz, já acaba e já tem resultado, pronto, acabou. Não é, você ter uma constância, você ter hábito, comportamento e fazer algo por tempo suficiente é o que realmente vai gerar virtude espiritual. Um outro ramo de atividade que eu não imaginava que era lento, que as pessoas valorizam o tempo, é, por exemplo, investimento em bolsa de valor, bolsa de ação. Nem todo mundo almeja ganho extraordinário em curto espaço de tempo. Tem pessoas que investem por décadas e elas vão ter resultado depois de décadas só, resultados expressivos. E nesse período eles estão estudando, estão aprendendo os mecanismos para daí conseguir ter um resultado grande no final. Eu não imaginava que era assim, mas aí ouvindo, lendo algumas pessoas que são experientes, o Gustavo Cerbasi e outros, você vê que muitos deles não têm pressa. Na bolsa de ação, hein? Porque você imagina que os caras já querem investir, já ficar milionário em um dia. Os que têm sucesso, Warren Buffett, esses caras, eles construíram o patrimônio deles. Não é que eles ficaram sentados esperando. Eles foram com calma, com objetividade, estudando, melhorando. Eles foram ter resultado depois de décadas só. Mas uma vez que você tem um resultado também, ele é consistente. Aí você não perde ele rápido, porque você construiu aquilo ao longo do tempo. Acho que porque às vezes a gente pensa isso, né? Que a gente quer sucesso rápido, se ganhar na Mega Sena, porque a gente já resolveu a nossa vida. Mas eu acho que o que a gente tá falando é o quanto de virtude tem acumulado quando você faz disso um processo. Isso é o mais importante. Todo dia, né? O quanto você vai conseguir, nesse processo de desenvolver, o quanto você aprendeu, experiência. Então acho que é isso que a gente tá falando, né? Essa construção diária, de a gente pensar
numa vida de todo dia, tá tentando ser um pouco melhor do que a gente foi ontem, né? Exatamente. Mesmo que seja assim um pouquinho melhor, mas ser melhor. O mestre fala, um passo à frente. Uhum. O mestre Okawa, a teoria de sucesso dele é baseada nisso. Todo dia ele olha, quando o dia acaba, ele vê se ele conseguiu dar um passo à frente. Um passo que seja. Melhorar alguma coisa, fazer alguma coisa melhor. E aí você acumula isso ao longo do tempo. Não tem pressa. Tem hora que a gente fica afobado? Tem. Uhum. Tem hora que a pressão é muito alta? Tem. Só que o que a gente vai fazer com isso é importante. Se essa pressão exacerbada, se essa perturbação, essa afobação, se ela vai afetar você ou não. E se ela te afetar, o que você vai fazer? Porque qual que é o problema do medo, ou da afobação? Ele tira a sua objetividade para fazer algo bom hoje. Aí você começa a ficar afobado, você não consegue trabalhar direito hoje. E se você não trabalha direito hoje, você não vai ter um resultado amanhã. Por isso que ele é inimigo. Uhum. O inimigo é a pressa, é a afobação, esse é o inimigo. É verdade. Tem até um tópico desse mesmo capítulo, né, que é o episódio de hoje, que fala da mente calma, né? E o quanto que a gente precisa disso, né? Que não é fácil, mas assim, a gente se esforçar pra cultivar uma mente calma é importante, porque a gente, igual você falou, a gente vai ficar afobado, a gente vai ficar ansioso, mas o que a gente vai fazer quando chegar esses momentos, aí tá na nossa mão, né? A gente conseguir se acalmar, conseguir pensar com calma, não perder objetividade. E eu acho que isso também é uma coisa que a espiritualidade contribui bastante, né? Pra gente conseguir ter essa mente calma, conseguir não ficar doido, né? No monte de coisa. Sim. Não ficar perdido, você ter um rumo, saber pra onde você tá indo. Isso é algo que só a religião, ensinamentos corretos podem proporcionar pro ser humano. E é o que há de mais importante. Com isso a gente encerra o episódio de hoje. A gente falou sobre uma série de assuntos. Falamos sobre não ter medo de ser uma pessoa comum. Falamos sobre a iluminação em uma vida simples e também sobre a virtude da simplicidade. Agradeço a todos os ouvintes e também a Sá pela companhia. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Obrigado.